Bom dia, senhoras e senhores! Hoje eu contarei a história de um tópico novo aqui. Mangás, algo que eu gosto bastante e pensei em contar a história. E o primeiro será One Punch Man. Já que a terceira temporada está sendo um lixo, então eu vou contar a história do mangá, que em compensação é muito boa. Mas vai demorar até a gente chegar no momento do anime, então, sem perder muito tempo, bora lá. Começamos a história com uma explosão na cidade, e vemos que o causador disso é uma espécie de Piccolo do camelô. Ele começa a atacar a cidade com várias explosões que chamam a atenção de um herói. Vemos uma criança que está chorando, chamando pelo pai e a mãe. Aí o Piccolo do camelô aparece e estende a mão. Não é para ajudá-la, e sim para esmagá-la. Porém, ela é salva por um herói careca que se apresenta como um cara normal, que serve como um herói mediano. E o Piccolo se apresenta como um ser gerado pela poluição provocada pelos humanos e revela seu nome, Vaccine Man, a Mãe Terra em uma forma de vida própria. Ele fala que vai exterminar toda a raça humana da Terra, falando que não tem outra cura a não ser a extinção. Porém, o nosso herói mediano o mata explodindo com apenas um soco. Mas isso não deixa ele muito feliz. Voltamos 3 anos no passado e vemos esse tal herói mediano quando era só um homem normal. Ele se depara com uma criatura metade humana e metade caranguejo. O homem caranguejo questiona o nosso herói, que agora é uma pessoa normal, que eu vou só chamar de, não sei, homem normal, se ele não vai sair correndo igual os outros. Mas o homem normal não responde e ele então começa a julgar a aparência, falando que ele deve ser um assalariado recém-contratado e se apresenta como um grande crabrante e fala que ficou assim por ter comido muitos caranguejos e sofrido uma metamorfose. Ele também fala que, pelo homem não ter saído correndo, ele está querendo morrer. E o homem finalmente fala, dizendo que sim, exceto por um detalhe. Ele não é um assalariado, e sim um desempregado que foi em busca de um emprego. E também fala que acabou de ser rejeitado em uma entrevista de emprego. Ele fala que não tá com vontade de correr, e o Cabrante fala que os dois compartilham da mesma visão do mundo, e só por causa disso ele deixará ele vivo. E quanto o Cabrante ir embora, ele fala que está em busca de um pirralho, com o queixo que parece uma bunda, e vai embora. Depois o homem encontra o pirralho e pergunta se ele fez alguma coisa para um monstro caranguejo, e o moleque fala que desenhou mamilos neles, enquanto ele dormia. Ele pensa no que pode fazer para salvar o moleque, mas antes de poder pensar muito, o monstro aparece atrás dele e ataca o moleque, mas o homem, no impulso, salva o moleque do ataque e manda ele correr. E uma batalha se inicia com um homem arrancando o olho do monstro com uma gravata. Voltamos no presente e vemos que o nosso herói mediano fala que treinou tanto que perdeu o cabelo. Vamos para um laboratório no meio da floresta, onde o doutor chamado Old Face entrega uma poção que ele fala ser um esteroide definitivo, onde fará com que seu irmão consiga o poder que tanto procurou. O irmão dele se chama Beefcake. Ele toma a poção e sofre uma mutação, virando um gigante. Ele pega o Old Face e coloca ele nos ombros. E os dois partem dali para dominar o mundo. Eles chegam numa cidade destruindo tudo e um alarme de evacuação toca e fala que o nível de ameaça é demoníaco. Então, nosso herói mediano aparece no ombro esquerdo do gigante e fala para ele colocar uma calça, o que me fez pensar que não deve ser uma visão muito agradável. E o gigante tenta esmagar o nosso herói, mas erra o ombro esmagando o próprio irmão, o que deixa ele furioso e começa a bater no nosso herói até fazendo uma cratera. Porém, dos escombros ele surge e derrota o monstro com apenas um soco, novamente. No dia seguinte, nosso herói está dormindo no seu quarto, quando de repente um monstro aparece e remessa ele para fora do quarto. Ele percebe que é mais de um monstro e pergunta o que eles são, e um dos monstros fala que eles são os verdadeiros habitantes da Terra. Eles falam que as pessoas da superfície chamam eles de pessoas do subterrâneo, e que eles estão aumentando o seu número e precisam de espaço, e por isso decidiram se mudar para a superfície, mas descobriram que os humanos também são grandes em número e precisam se livrar deles. Eles falam que desde que começaram a atacar a superfície, eles mataram 70% dos humanos, e que é pro nosso herói não se segurar. Então a batalha se inicia com ele derrotando os seres do subterrâneo, e o nosso herói fica feliz porque fazia tempo que ele não se sentia assim. E o rei do subterrâneo aparece, e para a infelicidade do nosso herói, era tudo um sonho. Mas ele escuta um barulho que anima ele. O rei do monstro do subterrâneo surge, falando que vai dominar a superfície, e o nosso herói careca cai em cima dele e o esmaga. Animado, ele fala para os monstros virem, mas eles deixam uma bandeira de redenção e vão embora. Nosso herói agora está numa crise existencial, quando seu maior inimigo aparece, uma mosca.
Ele começa a lutar com ela e não consegue vencer. Ele vê na TV que um surto de mosquitos está acontecendo, com eles indo para a cidade de Zevile, a cidade do nosso herói, e ele preocupado vai fechar as janelas. Enquanto isso, um ladrão que se aproveitou da situação, já que por causa dos mosquitos as pessoas evacuaram a cidade, ele começou a roubar algumas lojas. Mas ele é atacado pelo enxame de mosquitos, que leva a ficar num estado não muito agradável e ele é chupado até a morte. Após isso, a responsável pelos enxames de mosquitos aparece, uma mosquito humanoide que percebe uma silhueta de um homem no meio dos mosquitos. O homem entende que matando ela, ele consegue parar o enxame de mosquitos. Ela ataca ele e percebe que o homem é um ciborgue. Ela chama todos os mosquitos em um raio de 50 quilômetros e ataca o ciborgue numa colisão entre os dois. Ela consegue arrancar o braço do ciborgue, mas ele consegue arrancar as duas pernas dela. Vários mosquitos formando uma nuvem de mosquitos aparece e nesse momento nosso herói careca aparece correndo e o ciborgue fala para ele se esconder, que tem alguém controlando os mosquitos. E se ela perceber ele, ela vai atacá-lo. Nesse momento, a mulher mosquito joga todos eles como se fosse um meteoro, e o ciborgue incinera todos, falando que chegou a uma área de 500 metros e não tinha sinal de vida, então ele pode atacar sem problemas. Mas se esquece do nosso herói careca, que aparece sem roupa já que foi queimada. Ele fala que a explosão do ciborgue é a forma mais eficaz de matar mosquitos. E a mulher mosquito parece ter evoluído. E ataca o ciborgue, destruindo ele. E quando ela ia atacar o nosso herói, ela leva um tapa na cara e voa longe, aparentemente morrendo. Quando o nosso herói estava indo embora, o ciborgue fala que ele se chama Genos, e pergunta o nome do nosso herói, que se revela Saitama. Genos pede para se tornar o discípulo de Saitama, que fica confuso. Um tempo depois, Genos aparece na casa de Saitama, chamando ele de professor, mas Saitama fala para ele não chamar ele assim, então ele chama de mestre, e novamente Saitama fala para ele não chamar ele assim. Saitama fala que Genos está novinho e folha. Então ele explica que a maior parte do seu corpo é artificial, então fica fácil de se reparar. Genos pergunta que tipo de peça artificial ele usa na cabeça, mas Saitama fala que nenhuma, e Genos pergunta sobre a armadura cor de pele na cabeça dele, e ele fala que se chama pele, com Genos chegando à conclusão que ele já é careca, tão novo, o que deixa Saitama não muito feliz. Genos então conta sua história, que é bem longa, então bora lá. Tudo começou 4 anos atrás. Ele tinha 15 anos e ainda era um humano normal. Mesmo nesse mundo cruel, ele era uma pessoa muito feliz, com a vida pacífica e com a sua família. Mas um dia, um ciborgue louco atacou toda a vila dele. Ele perdeu totalmente o seu juízo e achou que o seu cérebro foi danificado. Durante o transplante no seu corpo de ciborgue, ele destruiu toda a cidade do Genos. Os parques e as escolas, os prédios, a casa dele, claro que até mesmo a família dele também não sobreviveu. Só que ele sobreviveu milagrosamente. Mas era um garoto fraco, de 15 anos. Se não fosse um doutor chamado Stent, ele não iria sobreviver. Nas ruínas da cidade, Dr. Stent é um cientista justiceiro e estava perseguindo o ciborgue para pará-lo. Então Genos pediu para que o doutor transformasse ele em um ciborgue, e ele renasceu como um ciborgue que luta pela justiça, e fez uma promessa para o doutor, que encontraria o ciborgue daquele dia e o destruiria. 4 anos se passaram desde aquele acontecimento, e está com 19 anos, e agora está passando de cidade em cidade para lutar contra o mal a todo custo. E ele derrotou inúmeros monstros e organizações do mal, mas ainda não encontrou nenhuma pista do paradeiro daquele ciborgue maluco. Ele então fala que está se sentindo muito mais irritado a cada dia que se passa, que tem passado os últimos 4 anos perseguindo aquele ciborgue. E uma semana atrás, quando aquele monstro mosquito apareceu, ele deixou a guarda baixa. Depois disso, ficou convencido que nunca perderia para nenhuma outra pessoa, que não seja aquele ciborgue. Ele também fala que o Saitama salvou a vida dele, e depois comenta que o doutor foi o primeiro a salvar a vida dele, e o Saitama foi o segundo, e sente como se um peso estivesse em seus ombros. E pede para o Saitama treiná-lo, para que ele possa ficar mais forte e conseguir destruir aquele robô. Entretanto, o Saitama fala que ele fala demais, e eu concordo com isso. Então ele pede para que o Genos resuma a sentença em no máximo 10 palavras. Em algum laboratório, um cientista que aparentemente foi quem criou a Mulher Mosquito recebe a informação que ela foi derrotada com apenas um golpe, e vê o vídeo de Saitama matando ela com um tapa. O cientista fala que agora eles têm uma amostra, e que é para convidar o Saitama até eles na Casa da Evolução. Voltando para o Saitama e Genos, Genos pede para que o Saitama treine ele, para que ele fique mais forte, como o Saitama. Mas nesse momento,
ele sente alguma coisa chegando numa velocidade absurda. E um monstro aparece no teto, e o Saitama mata ele com apenas um soco, sem nenhuma novidade. Genos fala que tem mais monstros do lado de fora, e pede pra Saitama deixar com ele, para ele poder treinar, mas Saitama já matou os dois. E Saitama pergunta por que eles fizeram um buraco no teto dele, quando uma mão pega no pé dele e puxa ele para o solo, deixando só a cabeça para fora. E um monstro numa armadura aparece, dizendo que o Saitama é o alvo. Um leão humanoide aparece elogiando o trabalho de uma topeira, que ele chama de dragão subterrâneo. Genos ataca o cara de armadura, que contra-ataca e se apresenta como Cristal da Sabedoria vindo da Casa da Evolução. E o nome dele é Gorila Blindado. Genos aparenta conhecer a Casa da Evolução e pergunta o que eles querem com o Saitama, e o gorila fala que não é da conta dele, e se prepara para atacá-lo. Enquanto isso, o leão está com o Saitama, e o Saitama comenta que o subterrâneo é quentinho e agradável, e que vai tirar um cochilo, tirando a paciência do leão, que fala que vai tirar os dois olhos de Saitama usando apenas suas garras. E Saitama sai da terra sem dificuldade nenhuma. O leão irritado tenta atacar o Saitama, que o mata com uma sequência de ataques, dando um fatality nele. A topeira se assusta e tenta fugir para o subterrâneo, mas é encontrada pelo Saitama, que tira ele dali com um soco. F topeira. Ele percebe que Genos derrotou o gorila amargurado. Genos está interrogando o gorila, que fala que ele nunca vai ganhar porque o nível de força do gorila é apenas nível 3 e que ele nunca vai tocar no número 2, o Rei Besta, e o Saitama chega segurando o olho do Rei Besta. E o gorila fica com essa cara aí. E esse foi o primeiro volume de One Punch Man. Espero que vocês tenham gostado. Se você puder me apoiar se inscrevendo e dando seu like, eu ia ficar muito agradecido. Se quiserem algum jogo ou mangá, comenta que eu coloco na minha lista. Obrigado por chegar até aqui e tenha um ótimo dia.